Mas vamos falar um pouquinho dessa cortina de fumaça, porque no fundo, nós temos um lado econômico aí que o Marcelo vai abordar hoje, que eu acho que é muito interessante e que vai trazer, vai desmontar e muito, né, toda a retórica bolsonarista dessa história, né, Marcelo? Conta para nós aqui, ó. Tá aqui a tua capa. É isso aí. São duas principais questões aí que rondaram aí, ó, os WhatsApp, né, a mídia também e as mídias sociais aí. Então, a primeira pergunta que eu vou me concentrar aqui é se a nossa gasolina é realmente uma das mais baratas do mundo. Aliás, antes de começar minha análise, eu sugiro aos que não viram que deem uma olhadinha no episódio 4 do Caras da Ilha, onde a gente aborda o mercado de combustíveis. Voltando ao tema, segundo o site preçodoscombustíveis.com.br, um site muito legal, o preço médio da gasolina praticado nos postos aqui do Guarujá é de R$ 7,474 o litro. E no sábado, nosso presidente disse, né, abre aspas para o Bolsonaro, quem pesquisa e vê sabe que uma das gasolinas mais baratas do mundo é a nossa, sem indicar em que dados apoiou essa afirmação, como sempre, né? Bom, como eu sou um cara que gosta de números e gosta de pesquisas, então eu acessei o site da globalpetrolprices.com. Esse site traz um ranking com os preços dos combustíveis de 170 países. Nele, a gente pode verificar que a média mundial hoje é cerca de R$ 6,60 o litro, já em reais, né? Nesse mesmo ranking, ainda não é essa tabela não, viu, Jean? Essa tabela vai ser no meu segundo tema. Aí eu chamo aí, você não pode confundir o pessoal aí. Nesse mesmo site, tem no ranking, né, a Venezuela é o país com a gasolina mais barata do mundo, equivale a 13 centavos de reais o litro. A Rússia é a 8ª, a Bolívia está em 15º, a Colômbia é a 21ª, o Haiti 23ª, a Argentina, com seus subsídios, é a 45ª, o México, 59ª, os Estados Unidos na posição 72, o Paraguai na 76, Cuba na 85, Peru na 96, Índia, do BRICS, 98, Chile, Austrália e China nas posições 100, 101 e 102, respectivamente, África do Sul, BRIC também na 104, e se considerarmos o atual preço da gasolina, o Brasil ocupa só a 116ª posição, ficando somente mais barata que Japão, Canadá, Uruguai, Espanha, Reino Unido, Portugal, França, Itália, Alemanha e Israel. Na última posição desse ranking está Hong Kong. O país tem a gasolina mais cara, com cerca de R$ 14,50 o litro. Bom, aqui eu não vou nem colocar em discussão as diferenças de renda entre Brasil e esses países. E sobre a afirmação do nosso presidente, se foi ignorância ou desonestidade intelectual, eu deixo para vocês decidirem. A minha segunda questão é se é possível comprar mais gasolina com o salário de hoje, salário mínimo, óbvio, de hoje, do que nos governos passados. Que o Luciano Hang fez na sua página do Facebook, com o intuito, óbvio, de defender que o poder de compra do brasileiro em relação à gasolina é maior no atual governo do que no governo do PT, também sem indicar as fontes das informações. Essa postagem foi replicada em vários perfis do Facebook e grupos do WhatsApp. Já eu, como não sou torcedor nem de partido e nem de político, fui conferir os números. Aí eu entrei no site do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, para pegar o histórico dos valores do salário mínimo. E entrei no site da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, para ver o histórico do preço da gasolina. Essa publicação que o Luciano produziu e colocou na página do Facebook dele. Então ele está dizendo que
Hoje, com o salário mínimo de hoje, eu compro 150, e com o preço do combustível hoje, eu compro 150 litros de gasolina, só que na época do PT, com o salário mínimo do PT, eu compraria só 120. Vamos avaliar isso aí agora. Então, como estamos em março, eu peguei todos os valores desde março de 2002, sendo que o valor atual, ainda não está divulgado, eu peguei no preço dos combustíveis.com.br. Os dados que eu levantei resultaram na imagem 2, uma tabela aí que o Jean vai colocar, essa mesmo, vai colocar para nós. E para nossa surpresa, aqui vamos ver ali, ó, eu pintei propositalmente. Então, que dados tem aí nas colunas? É a data, o salário mínimo, ano a ano, o preço médio da gasolina, ano a ano, usando referência a março, quantos litros o salário podia comprar, o preço, aí eu juntei uma informação que eu vou falar mais adiante, o preço médio da cesta básica e quantas cestas básicas também eu compro. Pintei aí os anos que o Luciano pensou, 2006 e 2022, e para nossa surpresa, os números são ligeiramente diferentes, mas ratificam a tese do Luciano Hang. Hoje, podemos comprar mais litros de gasolina do que em 2006. Bom, então, já que é assim, eu posso sair compartilhando sem dó, né, a postagem do Luciano, para todos os tios e tias do WhatsApp. Mas não é bem assim, não. Antes é preciso fazer, como sempre e tudo na vida, uma análise crítica. A gente precisa entender algumas coisas. Antes de mais nada, por que 2006? E por que só 2006? Seria mais interessante eu ver mais anos para entender como é que a curva do poder de compra da gasolina se comportou? Bom, como a gente não é papagaio para ficar repetindo o que alguém nos diz que é verdade, vamos aos números. Jean, por favor, coloque a imagem 3 com o gráfico dos combustíveis. Esse gráfico eu elaborei com base na tabela que a gente viu anteriormente. Então, aí tem a quantidade de litros por ano. E pensei de novo os 2 anos que o Luciano Hang pensou também na publicação dele. E tá aí, ó. Quando eu quero defender uma tese que não se sustenta na realidade, eu pego somente os dados que me interessam. E realmente, o poder de compra relativo do ano 2006 é menor do que o ano 2022. Mas se a gente observar, 2006 faz parte de uma série de anos em que o poder de compra só aumentou, chegando ao patamar entre 225 e 250 litros em 2014. Esse patamar se manteve mais ou menos estável até 2020 e começou a cair por causa, principalmente, do aumento do barril do petróleo, que, se a gente se lembrar, foi até antes da guerra que o petróleo começou a pressionar. Bom, então parece que comparar com 2022 somente com 2006 não é totalmente honesto. Bom, mas ainda eu fiquei com a impressão que o poder de compra de 2022 é maior que 2006. Vamos ver se é verdade. Jean, por favor, coloque na tela a imagem 4, que é o gráfico da cesta básica. A ideia é o quê? A gente mudar um pouco a perspectiva. Então, a gente vai repetir a mesma provocação do Luciano Hang, usando agora o valor da cesta básica, que é muito mais relevante para a grande maioria da população brasileira, uma vez que a frota nacional de automóveis gira em torno de 59 milhões, nós temos... O país tem 230 milhões de habitantes, e os veículos comerciais leves, caminhões e ônibus, somam em torno de 46 milhões de veículos. E a gente pode ver no gráfico, na barra vertical da esquerda está quantas cestas básicas o salário mínimo compra, ano a ano, e nesse caso vemos que, se compararmos 2006, de novo pintado em amarelo aí, com 2022, inverte a tese do Luciano. Em 2006, compramos o equivalente a 2,3 cestas e hoje compramos 1,9. E se olharmos o comportamento ao longo dos anos, temos um aumento acentuado no poder de compra entre 2004 e 2006, um leve crescimento praticamente estável entre 2006 e 2018, e a partir de 2019, mesmo antes da pandemia, uma queda no poder de compra da população. Bom, recado final aqui, qual é? É que a gente está em ano eleitoral. Eu, pessoalmente, acho que tanto o governo de 2006 como de 2022 são populistas e não têm um programa adequado para enfrentar as principais questões nacionais.
Mas o ponto aqui é que todos nós devemos usar a nossa capacidade crítica para descartar toda a mentirada que circula nas masmorras do WhatsApp. E que possamos escolher um candidato que se comprometa a diminuir a pobreza. O Brasil, hoje, é apenas o 76º país no ranking de expectativa de vida. É o 84º do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. E é sobre esses números que temos que cobrar nossos políticos. É isso aí, Jean. Eu acho que é muito bem colocado, Marcelo. Eu acho que nós temos realmente a nossa função aqui, muito mais do que a gente falar de A ou B ou C, é trazer esse tipo de alerta, né? Para que não haja, sabe, o pessoal fique dormindo em berço esplêndido, que é a parte do nosso hino, continuamente com esse tipo de conversa mole. Por isso que a gente chama aqui conversa mole, para a gente combater esse tipo de colocações, né? Que fica rolando, né? No WhatsApp, no Telegram, principalmente no Telegram, né? Que é uma terra sem ninguém, no Twitter também, que é outra terra sem ninguém. Então a gente estava conversando até aqui antes da gente iniciar o programa, que o Brasil virou uma terra de ninguém, né? Cada um põe o que quiser, fala o que quiser, e eu vou dizer para vocês que, de novo, né? Combater só a corrupção não serve para absolutamente mais nada. A gente precisa mudar esse discurso. Nós precisamos melhorar o IDH, nós precisamos melhorar a... Eu estava vendo uma comparação hoje, né, dos países que saíram da cortina de ferro, da União Soviética, ok? Eu estava dando uma olhada no PIB dos caras, e principalmente na renda per capita. Só para vocês terem uma ideia, em média, todos os países que saíram da cortina de ferro, e do lado europeu, não estou falando do leste europeu, estou falando do lado europeu, Romênia, Estônia, Lituânia, principalmente a Estônia, dobrou a renda per capita. A Estônia tinha 11 mil dólares de renda per capita. Quando entraram na União Europeia, eles passaram a dobrar. Hoje eles estão com 23 mil dólares per capita. A Rússia continua com seus 11 mil dólares per capita. Agora vai cair bastante com todas essas sanções que houveram aí, não tenham dúvida. Né? Mas só para vocês terem uma ideia, que todo mundo critica, esse pessoal de direita principalmente, da extrema-direita, critica a social-democracia da Europa, mas eles esquecem de ver o quanto o cidadão que sai, né, de uma posição lá de União Soviética e entra numa comunidade europeia, quanto eles evoluíram. E é o que a Ucrânia está querendo, é que todos esses países aí almejam, né? Então, nós precisamos trazer alguém que se preocupe em melhorar a qualidade de vida do brasileiro e não esquecer, né, mas deixar para o segundo plano esse assunto de combate à corrupção, tá certo? Tem que trazer programas sociais, tem que trazer programas mais voltados à população para melhorar o índice a qualidade de vida das pessoas. Cobrar dos futuros governantes o que vai acontecer com o nosso SUS, o que vai acontecer com a nossa educação. É isso que nós precisamos cobrar, né? Ô, Júlio, o que você me conta dessa história aí? Eu acho o seguinte, eu tenho certeza, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas na rua, conversar com pessoas que não estejam tão envolvidas em política como a gente, com as pessoas que não têm capacidade, infelizmente, de acompanhar esse estudo do Marcelo, esse gráfico do Marcelo. E a reação dessas pessoas, hoje, leva nessa direção que você está falando. Qual vai ser o tema da próxima eleição? Não vai ser corrupção, com certeza. Não vai ser a pauta comportamental, não vai ser o filme do Danilo Gentili. Não vai ser nada disso. De alguma maneira, nós vamos ter que discutir o bem-estar social. E a ferramenta para chegar na compreensão do povão é a economia. A gente falou aqui do preço da cenoura, mas não é só a cenoura, não. Sabe, é tudo. É tudo. A cesta básica explodiu o preço da cesta básica.
e ainda sem o reflexo do aumento brutal aí dos combustíveis, né? Então, eu gostaria muito que essa pessoa que você disse que vai aparecer para discutir sobre economia aparecesse logo, porque até agora a gente continua com essa discussão polarizada, sabe, de essas pautas que não têm nenhum interesse, e aí precisa esse candidato chegar, sentar, conversar, apresentar um plano de governo com ações que podem se concretizar no curto prazo. Eu não vi isso ainda. Então, nesse aspecto, eu estou bastante pessimista. Mas estou otimista, por outro lado, que eu estou vendo que a dona Maria está preocupada com o que está acontecendo e está acompanhando. Por quê? Porque isso tem um impacto enorme na família dela, tanto a educação, como você falou, tanto a falta de emprego, e principalmente a aposentadoria dela não está dando para comprar mais do que ela comprava. Então, a gente vai ter um reflexo disso muito forte na próxima escolha deste ano.